Bom pessoal, então concluindo agora com o quarto vídeo, desse nosso primeiro grande tema, administrar a própria vida. Esse quarto vídeo é o último, mas talvez poderíamos dizer que é o mais importante. Não que seja, mas vamos falar de viver o hoje. E pessoal, se vivermos bem o hoje, certamente nós conversarmos, todas essas outras dinâmicas que a gente dizia, elas vão acomodando e se aplicando nesse pano de fundo, poderíamos chamar de viver bem o hoje. E isso é profundamente cristão, não sei se vocês já se perceberam como que Jesus trazia sempre essa dinâmica do viver bem o hoje. Bom, mas vamos lá. Primeira coisa, retomando nosso livro, um dos livros de referência, na verdade são dois grandes livros de referência, muito importantes. Falando um pouco desse, retomar aqui uma frase de Santo Agostinho, para falar sobre essa questão do tempo, do viver bem hoje. Ele dizia o seguinte: o presente do passado é a memória, o presente do presente é a contemplação, o presente do futuro é a expectativa. Lá em Confissões ele disse isso. Meus irmãos, Santo Agostinho ele é um dos maiores pensadores sobre o tempo, em termos de filosofia mesmo, de pensamento. Nós não vamos adentrar profundamente, mas ele traz essa percepção primeiro de o tempo como uma graça enorme, como um presente, e que, olhando para os, poderíamos dizer, três espaços de tempo, passado, presente e o futuro, nós percebemos o presente, ou seja, o bem, a graça, o dom que cada um traz. E isso nos dá a capacidade de viver bem o hoje, que é o que nós mais precisamos. Porque viver bem o hoje implica em viver de forma bacana o relacionamento com o futuro e com o passado. E nós erramos muito nisso, pessoal. Nós erramos muito em não viver o hoje por ou estar preso ao passado, ou está oprimido pelo futuro. Então, meus irmãos, poderemos refletir sobre isso, mas você pode pensar em várias histórias bíblicas, pessoais, que as pessoas não vivem bem o hoje pelo viver mal as memórias do passado, etc., as feridas ou a angústia do futuro, mas nós vamos dar aqui o que nós acreditamos ser a solução. Meu irmão, minha irmã, partindo dessa lógica de Santo Agostinho, o que é o presente do passado? A memória. Então eu te digo, do passado, meus irmãos, tem que vir somente duas coisas para nós. A memória agradecida, a memória de gratidão, não é uma memória de outra forma. A memória agradecida, no nosso vocabulário carismático, isso é uma memória curada, nós poderíamos dizer tranquilamente, e o aprendizado, meus irmãos. É isso que vem do passado, segundo uma lógica cristã. O resto, definitivamente, não vem de Deus. Então, do passado, a memória agradecida e o aprendizado somente. Voltando lá no Gênesis, quando naquele momento, aquela frase maravilhosa em Gênesis 19:17, não olhes para trás, o anjo disse para Ló, para sua família, para que eles não se perdessem naquele caminho de salvação, da destruição de Sodoma e Gomorra. E essa frase ressoa. Não olhemos para trás para não virarmos status de sal, como a mulher de Ló, ou seja, pessoas amargas, pessoas com essa dificuldade. Não ficar preso em saudosismos, a geração passada era tão melhor, anos atrás o pessoal era tão melhor. Não, eles tinham os desafios deles, eles respondiam da forma deles e eles pensavam que os anteriores eram melhores também. Não tem isso. Nós somos a geração do hoje que vai lidar com o hoje e que precisamos ser protagonistas e viver bem para transformar o hoje. Assim como a geração passada teve os que se transformaram, teve os que não colaboraram tanto. Assim é a relação saudável com o passado. Olhando para a relação saudável com o futuro, porque, meus irmãos, um futuro que nos oprime não é de Deus. E o que é o futuro? O que vem de Deus com o futuro? O que Agostinho fala? O presente do futuro é a expectativa. Eu poderia dizer o presente do futuro é a esperança. Do futuro, meus irmãos, deve vir somente a esperança. Ai, Matheus, mas isso é muito romântico. Não, claro, pode vir do futuro a apreensão de um risco, ou seja, veja o que eu digo, risco, não medo, não uma ansiedade anormal, mas eu percebo, bom, ano que vem talvez eu precise de me formar, então é justo, eu preciso de cuidar um tempo para trabalhar isso, ano que vem eu vou me casar, eu preciso de... Mas você percebe, é uma realidade, não é uma situação ilusória que fica nos oprimindo. E até mesmo nessa realidade, que pode trazer um risco, um esforço, vem esperança, vocês percebem? Se tratar da forma mais legal. Porque senão, meus irmãos, nós começamos a viver lá no futuro. E o futuro nos rouba do hoje. Tiago falava anteriormente, em outro vídeo, da graça da criança. Se a criança está no futebol, ela está no futebol. Assim ela vive bem.
Jesus nos diz para ser como crianças. Nós vamos conseguir ser igual era? Talvez não, mas certamente precisamos avançar nesse sentido. Fugir das ansiedades, das preocupações exageradas, daquele pensamento: amanhã eu vou ser feliz, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu arrumar um namorado, eu vou ser feliz quando meu pai se converter, eu vou ser feliz quando... Não! Nós podemos esperar essas coisas, devemos orar, mas com tranquilidade. Eu preciso ser feliz hoje. No futuro trago esperança, primeiro em Deus, e depois posso ter esperança que essas coisas vão acontecer sim. Mas em Deus não decepciona. Às vezes alguma outra esperança pode se decepcionar um pouco, não tem problema. E do passado, a memória agradecida. Assim, meus irmãos, nós começamos a viver bem o hoje, a estar inteiro no hoje, e a nossa vida floresce. Não vejo outra expressão melhor. A nossa vida cresce, a nossa vida se torna tempo de graça. Essa capacidade de nos colocar inteiramente no momento presente, ela precisa, tem alguns requisitos, artifícios que a gente pode usar para nos ajudar nesse processo. Então, a quietude e o recolhimento são duas questões que podem nos ajudar muito. Você ter alguns momentos dentro do seu dia onde você possa ficar mais recolhido, mais quieto, seja um momento de oração, um momento somente de reflexão também, ou juntar as duas coisas, mas uns momentos onde você possa realmente parar e avaliar. Isso vai te dando mais tranquilidade em viver o momento presente. Uma outra dica muito importante também é, além das necessidades de quietude e recolhimento, a gente procurar fazer as coisas da forma mais simples possível. Muitas vezes a gente vem com aquele ar de totalidade, eu preciso trabalhar sempre no 100%. E tem coisas que não demandam isso. Às vezes o bom, ele te impede. Às vezes você quer fazer sempre o ótimo, você não consegue fazer o bom em tudo. Então, às vezes é melhor você trabalhar na linha do bom, em várias questões, se ele consegue atender aquela demanda. Então, procurar fazer as coisas de forma muito simples, de forma muito tranquila. Nós já conversamos anteriormente sobre a questão dos rituais. Então, os rituais também nos ajudam a estar inteiramente no momento presente. Se você está no momento onde você está junto com sua namorada, com sua esposa, ou no momento de trabalho, você está ali inteiramente naquele momento. E buscar ter um tempo de qualidade naquele momento. Isso é viver o tempo presente. Por exemplo, se eu estou aqui gravando esse vídeo, juntamente com o Matheus, com o Gustavo, que está junto com a gente aqui também, eu preciso estar aqui inteiro. Não adianta eu estar aqui pensando que amanhã eu tenho que fazer isso, depois da manhã eu tenho que fazer aquilo, ontem eu devia ter feito aquilo. Não adianta. Eu preciso estar da melhor forma possível aqui. Por quê? Porque isso vai me ajudar a viver o presente com mais qualidade. Como a gente já disse, a coisa vai ser feita da melhor forma possível e você não vai precisar refazer depois. Então, assim, viver o tempo presente é uma arte. E esses artifícios podem nos ajudar. A busca da simplicidade, a atenção em alguns momentos de quietude e recolhimento. Ou seja, eu não tenho que estar o tempo todo produzindo. Em alguns momentos eu tenho que viver um pouco do ócio assim, também. De ficar tranquilo e de algumas outras reflexões. E aqui a gente bate nessa tecla, o Tiago já falou, mas acreditamos que, dado o nosso contexto, é importante recordar, meus irmãos, nossa cultura, poderíamos dizer, atual. O Papa Francisco, ele escreve um texto muito bacana, são 10 dicas de felicidade para os jovens, ou 7, não me lembro, mas eu sei que a quarta dica ele fala o seguinte: preservar o tempo livre como uma sadia cultura do ócio. Olha o que ele diz, gente, cultura do ócio. Isso parte de um pressuposto básico, meus irmãos. Nós precisamos de descanso, nós precisamos daquele tempo de recolhimento. Nós precisamos, meus irmãos, todo ser humano precisa, não dá para ficar ligado o tempo inteiro. E, meus irmãos, isso é tão importante que isso é um mandamento. Sabe aquele mandamento de guardar o dia santo? Pois é, se você for estudar aí lá no catecismo, eu coloco o que você quiser, só 3 números: 2172, 2184 e 2185. Você pode olhar outros números, mas eles mostram, gente, se Deus descansou no 7º dia, será que é porque Ele precisava ou porque Ele quer mostrar que nós precisamos descansar? Ou será ainda mais, Ele percebia essa necessidade e quer nos ensinar. Meus irmãos, o domingo, dia santo, ele é esse dia, diz o 2184, se não me engano, mas você pode conferir lá, que é esse dia de protesto contra as servidões do trabalho, do dinheiro, não é verdade?
é um dia de cultivo da família, dos relacionamentos, das relações culturais, sociais, religiosas. Ou seja, é um dia na semana que marca. Precisamos desse tempo. Mas claro, isso se expande por toda a vida. Claro, há ressalvas. Mateus, o próprio catecismo ele reconhece, talvez um enfermeiro, um médico, ele não pode repousar todos os domingos porque a sociedade precisa de alguém de plantão. Mas até nesses casos o catecismo fala que eles guardem, aqui nesse caso o catecismo diz, os fiéis, nesses casos específicos, cuidarão para que dispensas legítimas, ou seja, essas que eu citei, não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. Ou seja, mesmo nesses casos ele precisa de saber, bom, mas em algum momento eu preciso descansar, em algum momento eu preciso cultivar, em algum momento eu preciso dizer não ao trabalho, ao dinheiro, todas essas questões. Esses parágrafos do catecismo nos ajudam a compreender um pouco essa necessidade, né, do ócio, do descanso, do repouso, etc. A gente vai finalizando essa reflexão com um pensamento também, né, que é preciso a gente ter coragem, ouvir essas coisas, né, mais do que ouvir, ter a coragem de trabalhar essas questões, de perceber na gente os nossos potenciais, nossas dificuldades, as coisas, o ciclo que às vezes a gente se coloca nele e não consegue perceber como romper isso, exige de nós esforço. Então a gente tem esse desejo, né, de que você que nos ouve tenha coragem, né, de trabalhar essas questões para se capacitar melhor, né, trabalhar de forma pessoal essas questões para ser uma liderança mais capacitada no dia a dia. A gente propõe no final dessa reflexão uma dinâmica, né, em todos os momentos a gente está propondo no final uma dinâmica e hoje não pode ser diferente, né? E essa dinâmica é o seguinte, que você possa refletir como você tem vivido hoje. Você tem estado preso no passado, você tem procurado viver no futuro, ou você tem estado atento a viver o dia de hoje, o tempo presente. Reflita sobre isso assim, nas diversas áreas da sua vida. E nesse processo de reflexão, o que eu posso fazer para me tornar protagonista da minha história também? Ou seja, eu preciso viver o presente, mas de uma forma que eu seja protagonista da minha realidade. Eu preciso parar de me apoiar tanto nas opiniões de outras pessoas. Eu preciso ouvi-las, acolhê-las, compreendê-las, refletir sobre elas. Mas o caminho, né, iluminado por Deus, eu preciso trilhar esse meu caminho. Então, de fato, nessa última dinâmica, à luz dessa necessidade de ser protagonista, reflita sobre como tem vivido o seu hoje, peça a Deus auxílio. E trazemos por fim, fechamento, essa frase do Papa Francisco, onde ele diz: jovens, tenham a coragem de ser felizes. Nós acreditamos profundamente que essa coragem que o Tiago disse, essa coragem de levar adiante todos esses desafios, é no fundo uma coragem em fazer a vontade de Deus, que em última análise é a nossa felicidade mais profunda. Que Deus nos abençoe nesse caminho de crescer sempre, administrando bem a própria vida, vivendo bem o nosso tempo, sendo boas lideranças, vivendo mais aí toda a dinâmica cristã da nossa salvação. Um grande abraço, Deus abençoe. Existem tantos nesse mundo que não conhecem Jesus, ou que na força ciência se iludem e passam